Agora vai? É que vai. Hello everybody! Seja bem-vindo ao canal Literatube. Eu sou o professor Joel Gomes e hoje é a estreia do nosso canal, que trará conteúdos de literatura, inglês e português. E hoje, como é o nosso vídeo de estreia, traremos como tema a origem da língua inglesa. Portanto, sem mais delongas, vamos ao conhecimento? Get ready! Let's go! O never de nevar é o mesmo que never? Se eu for na fila do banco, eu posso dizer payday? A língua inglesa tem sua origem ligada aos diferentes povos que ocuparam a região da Bretanha. O arquipélago que chamamos hoje de Ilhas Britânicas começou a ser ocupado por volta de 700 a.C. pelos celtas. Posteriormente foi dominado pelos romanos e, na Baixa Idade Média, pelos saxões. No século XI, com a consolidação dos reinos anglo-saxões, a Inglaterra começou a trilhar um caminho mais constante como unidade nacional. Após influências escandinavas, em razões das invasões vikings e também do francês, a língua inglesa foi se consolidando até o Renascimento, época em que as línguas nacionais se tornaram uma faceta importante do fortalecimento dos estados nacionais e do poder político dos reis. Um momento de grande pulso, de fato, para o estabelecimento da língua começou a partir do século XV, quando escritores e documentos oficiais passaram a ser escritos com mais frequências na língua oficial da Inglaterra. Vale lembrar que durante boa parte da história da Europa havia uma divisão linguística clara. O latim era considerado uma língua culta, usada pela Igreja, em documentos oficiais, na literatura e na ciência. Já as línguas comuns eram usadas pelas populações na sua vida diária e não eram consideradas uma língua oficial. Este fato está ligado à influência da Igreja Católica na Europa medieval e parte da Idade Moderna. Tá, tudo bem. Quer dizer que tinha uma ilha lá, aí todo mundo invadiu, saxões, romanos e bretões e tudo mais. Tá, e aí? Ficou só nisso? A unificação dos povos saxões a partir do século XI e a formação da Inglaterra como Estado Nacional foram momentos fundamentais para a formação do idioma inglês. Com o fim da Guerra das Rosas, que levou a dinastia dos Tudor ao poder, o Estado Nacional inglês se fortaleceu e com ele o idioma do país. Aliás, os Tudors são protagonistas de uma das séries históricas de maior sucesso, The Tudors. Vale a pena dar uma conferida. O idioma inglês é uma língua germânica. Seu surgimento veio a partir de outros idiomas e influências linguísticas que conviveram nas Ilhas Britânicas desde a ocupação celta na Antiguidade. Os idiomas que deram origem à língua inglesa principalmente foram celta-britânico, anglo-frísio, saxão, franco-normando e latim. O celta-britânico era o dialeto falado pelos celtas. Esses povos formaram várias nações na Europa antiga e, embora não tenham formado uma unidade com a Inglaterra, ocuparam as Ilhas Britânicas até a ocupação romana. O anglo-frísio e o saxão foram trazidos à Grã-Bretanha pelos povos germânicos da Europa Central. A palavra English, inclusive, derivada de anglo, é um nome usado para denominar os povos germânicos que habitaram a Bretanha na Baixa Idade Média. Historicamente, o idioma inglês é dividido em 3 fases distintas, cada qual com influências e novas características que foram adquiridas pela convivência com os dialetos citados anteriormente. E essas 3 fases citadas anteriormente são Old English, Middle English e Modern English. Na origem da língua inglesa, o inglês antigo agrupava dialetos diversos que foram trazidos à Grã-Bretanha pelos povos saxões e as variações linguísticas das diferentes tribos desse povo. Durante essa fase,
o saxão ocidental passou a ser o dialeto mais influente. Tá, eu entendi. Quer dizer que o inglês antigo é a mistura de vários dialetos, invasão de outros povos, tá? Muita porrada, muita onda, muita dominação, saxões, beleza. Mas aí, tem algum exemplo pra nos dar? Eu perfuro, corto, retalho e mato. Eu sou o dente na escuridão, as garras nas trevas. Eu sou a força, luxúria e poder. Eu sou Beowulf! O poema Beowulf é um dos clássicos históricos da língua inglesa que foi escrito no Old English, que foi a língua dominante entre os séculos 5 e 12. O inglês médio, ou Middle English, se originou a partir da influência viking e da conquista normanda da Inglaterra. O inglês médio esteve presente entre os séculos 11 e 15. A obra mais famosa escrita no inglês médio é o The Canterbury Tales, de Geoffrey Chaucer. O Modern English se consolidou a partir do século XV, época do Renascimento, na qual as línguas nacionais passaram a ter grande importância na consolidação dos estados europeus. A principal característica é a maior padronização do idioma como um todo. O desenvolvimento da literatura inglesa, com William Shakespeare e outros escritores escrevendo em inglês moderno, também foi um fator importante. O inglês moderno se espalhou pelo mundo graças ao Império Colonial Britânico. No século XIX, uma área equivalente a 25% dos territórios do mundo, apenas área terrestre, de alguma maneira pertencia aos britânicos. A sucessão da Inglaterra pelos Estados Unidos como potência mundial deu continuidade à influência da língua inglesa no mundo. This water is hot. Como toda língua, muitas expressões antigas do inglês já não são muito conhecidas. Sendo assim, que tal aprender um pouco sobre essas expressões? Separamos aqui 10 termos interessantíssimos para você aprender um pouco sobre o Old English. Let's go! Aptcock. Esse é um adjetivo. Significa homem inteligente e jovem. Bang-a-bong. Um verbo bem preciso. Significa deitar às margens de um rio para descansar. Crumb-a-grackle. Se refere a qualquer situação difícil. Crumpsy. Uma boa tradução do nosso pavio curto. Pessoa que se irrita facilmente. Você conhece alguém que se irrita facilmente? Carol-me-buff. Termo usado em Yorkshire para beer, isto é, cerveja. Hamster. Dor nas pernas, especialmente depois de caminhadas. Enicerejeche. Essa nem parece inglês, mas é inglês antigo. Trata-se de um adjetivo usado para pessoas com aparência cômica ou ridícula. Noppy significa new pen, caneta nova. De alguma forma se assemelha um pouco ao inglês atual. Chauviness. Outro termo que descreve um sentimento bem particular. Se refere ao desconforto sentido ao usar roupas íntimas novas. Vargle. Mais um verbo. Esse significa trabalhar em meio à bagunça. Quem é que trabalha em meio à bagunça? Repare que alguns termos descrevem ações ou sensações bem particulares e precisas. Isto é comum não apenas no inglês, mas em todos os outros idiomas. Com o tempo, as palavras mais usadas e genéricas tendem a permanecer mais em voga, em contraposição aos termos mais específicos e menos usados. E então, galera, deu para entender um pouco do que é a origem da língua inglesa? Bom, na internet você pode encontrar um material vasto que fala sobre a origem da língua inglesa. Se você quiser, claro, buscar, pesquisar um pouco mais a fundo. Tá? Então, se você gostou da nossa aula, dê aquela curtida, compartilhe, deixe sua opinião nos comentários, ou se você quiser contribuir com o canal dando sugestão, nós aceitamos. Tá? Eu quero também agradecer aqui aos meus editores aqui, ao
o Marcos Avis e é o meu filho Pablo Riquelme. Eles que editaram esse vídeo aqui, tá? Eles fizeram rapidinho, coisa de meia hora eles fizeram, tá? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, dê aquela curtida, tá? Então, fui, valeu!